Estamos aqui para mais um episódio do podcast Explica Aí, o podcast onde a gente se reúne para simplificar esse mundo de investimentos para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar alguns vídeos novos. Hoje o assunto a gente vai comentar sobre um ano que está fazendo hoje da guerra entre Rússia e Ucrânia. Dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia iniciou essa guerra e desde então já tivemos vários desdobramentos e o foco hoje é comentar um pouco mais sobre os impactos econômicos dessa invasão e tudo que vem acontecendo. Já aviso que a gente quer trazer daqui a algumas semanas um professor de história para comentar um pouco mais dos aspectos geopolíticos. Então, se é um assunto que você tem interesse, não esquece de acompanhar nosso canal, nossas redes sociais para ser informado quando esse conteúdo for pro ar. E hoje o foco é um pouco mais, como eu falei, os aspectos econômicos. Então a gente passava já por um momento bastante complicado, né, Cássio? Ano passado, vindo de uma recuperação, de uma tentativa de recuperação da pandemia, que já trouxe uma complicação enorme no cenário global. E aí, lá no começo do ano, a Rússia começou a cercar a Ucrânia, alguns falando que era um blefe, até que no dia 24 de fevereiro, de fato, começou essa invasão, que foi talvez um dos principais fatores para uma onda inflacionária ainda mais forte, né, que aconteceu ano passado. Correto, a gente fala bastante disso desde então, a gente fala bastante disso quando a gente trouxe aqui até o nosso primeiro vídeo, convido todos a assistir aí quem ainda não viu, quando a gente fala dos riscos e os temores que a gente tem para o ano de 2023, a inflação ainda continua sendo um grande vilão que carregamos desde os problemas ali que a gente traz do Covid, que param as fábricas, mas a demanda não para, então tudo começa a subir de preço. A guerra piora tudo isso lá em fevereiro do ano passado, porque você envolve um grande player nesse jogo, né? A Rússia era a 10ª maior economia do mundo quando ela inicia essa guerra, um grande exportador de petróleo, um grande exportador de gás, a 2ª maior reserva natural do mundo. Ela é a maior produtora de girassol do mundo, uma grande exportadora de trigo, principalmente ali para as regiões em volta, o Oriente Médio, a própria Turquia é um hub de exportação disso aí. A Ucrânia é um grande player também nessa área de grãos. Então você começa esse conflito por si só envolvendo potências que vão direcionar o seu esforço mais para o caso de guerra do que ali o comércio natural das coisas, e aí você entra com sanções, entra com um monte de outras coisas que pega um problema que já era sério por causa do Covid, traz à tona ainda uma necessidade muito maior de a gente parar para ver isso, e estamos até hoje discutindo isso, estamos até hoje colhendo esses frutos. No começo foi mais difícil, a gente até lembra o que acontece com os contratos de todas essas commodities que eu comentei aqui lá no começo da guerra, e até hoje esse conflito ainda continua, então a gente não sabe ao certo para qual caminho vai, para qual direção vai esses preços, que é a coisa que a gente mais está tentando combater hoje no mundo. Essa é uma questão que já vinha começando a ser debatida um pouco antes da guerra, que era a questão da globalização e de você aproveitar essa globalização para você ter uma produção mais barata. Então, pensa... Uma eficiência, né? Exato. Essa palavra. Exato. Então, pensa, a Apple vai produzir os iPhones. Então, manda a produção para o outro lado do mundo, para a China, para fazer esse processo. E ainda assim é mais barato do que você fazer dentro dos Estados Unidos ou talvez no México, que é ali mais perto. Então, essa ideia de custos, que foi o que mandou bastante nas últimas décadas, passou a ser revisitado talvez por outros pontos um pouco mais importantes nessa questão de globalização. Nós voltamos a considerar vários riscos que antes não estavam na mesa. Né? Exato. Então até eu comento que antes da guerra já estava sendo falado disso. Então quando começou, por exemplo, a pandemia, se a gente pega às vezes uma empresa brasileira que importa da China, lá a gente passou por uma política de Covid-0 bastante restritiva. Né? Portos não funcionaram. Exato, ou às vezes a cidade que estava no meio do caminho do porto não funcionava e você não podia acessar o porto. E os dois países que você usou de exemplo, Brasil e Estados Unidos, dependem da China pelo mar. Não tem como chegar aqui de outra maneira. O avião é caro demais, então ninguém vai trazer algo que é para chegar aqui mais barato pelo céu. Você não tem porto funcionando, você tem navio parado, você tem um problema enorme. Se você não fabrica aquilo dentro do seu próprio território ou um vizinho seu fronteiriço, é um problema que a gente nunca tinha parado para pensar antes do Covid. Exato. E aí a guerra trouxe uma inflação desse tema em si,
muito maior. Isso levou as tensões lá em cima. A gente até lembra de uma figurinha que eu vi no meio da guerra, que era uma imagem de satélite do porto da China, né, com vários navios parados ali que não conseguiam descarregar ou não conseguia carregar para fazer o transporte. Então, certeza que são imagens, são assuntos que a gente vai debater ainda por muitas décadas, né? A gente está vivendo essa história acontecer. Porque essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Claro que o Covid em 2020, com quase 2 anos antes, mas a gente não tinha se livrado dele ainda, né? Não tinha se livrado das tensões que ele trouxe, dos problemas que ele trouxe, e uma guerra começa, uma guerra, um país contra o outro, entre aspas, apenas, mas é a segunda, talvez terceira maior potência militar do mundo, 10ª maior economia do mundo, então você tem ali um problema muito sério começando sem que o primeiro ainda tivesse sido resolvido. E não qualquer guerra, né? Talvez a maior guerra desde a Segunda Grande Guerra. Na Europa com toda certeza. Né? Em números, a gente pega aí já mais de 300 mil mortos entre russos e ucranianos. Já foram, sei lá, 10 milhões de pessoas que foram realocadas ali, ou que saíram da Rússia, ou que saíram da Ucrânia, ou que mudaram de Polônia, que são alguns países que de vez em quando são ameaçados ali. Então, todo esse impacto, até voltando no assunto que eu comecei a falar da questão da globalização, acaba acontecendo, né? Então a gente estava falando que principalmente o assunto mais importante para você definir aonde a empresa vai colocar a cadeia de produção dela era a questão preço, a partir de agora passa a ser considerado outras coisas. Sim. Então agora não é apenas a questão de eu encontrar qual é o país mais barato. Eu tenho que pegar um país que ele seja barato, mas que ele seja próximo e que de preferência seja meu amigo. Né? Então, por exemplo, a questão do iPhone que eu falei, talvez agora os Estados Unidos considerem um pouco mais o México, não sei, para a questão de uma produção. É um caminho, é uma saída. Né? Então você tem esse receio que vem, né, alerta todo mundo, alerta todas as empresas. Então, de primeiro momento, você tem mudanças ali na cadeia de produção de uma empresa que já tinham sido afetadas, pelo Covid, pela China fechada e tudo isso aí que você comentou. Levando em consideração também tirarem outros players de negócio, porque às vezes geopoliticamente não é mais meu amigo ou não é muito seguro. Né, se disparam alertas se não é saudável aquilo que eu fabrico em outro lugar, que é perto da Rússia, é perto da China, em algum lugar que eu dependo de uma cadeia logística muito grande, se não é seguro eu fazer isso perto de casa. Isso aumenta custos de produção, muitas empresas estão construindo suas próprias plantas que eram em outros países, agora nos Estados Unidos, Europa, enfim. Esse custo vai ter que ser repassado para o produto. Você tem a questão dos próprios contratos de commodities, de outras vendas ali desses países que eu comentei, que dispararam na guerra, porque você pensa que os países em volta ali, né, todo o leste europeu, todo o sul ali embaixo da Rússia, chegando até a China, tudo que eles possuem de petróleo, de gás, de alimento, grãos que eu citei aqui, eles estocam. Eles não sabem como é que isso vai funcionar. Não sabem para qual o nível de preço que isso vai. Não são países tão autossuficientes como o Brasil em alimento e energia, então eles estocam isso. Se eu estoco, eu não vendo. Se eu não vendo, as coisas tendem a subir cada vez mais. Os preços já tinham começado a subir por causa dessas mudanças que as empresas fizeram e aumentaram essas mudanças após o início da guerra, que encarecem as coisas. Então eu vou só escalando a piora na questão econômica a partir, né, do início desse conflito. Aí fora a questão da globalização, que acho que é uma coisa que, querendo ou não, vem para ficar. Né? Os impactos disso não vão ser algo tão curtos como os outros fatores que eu vou falar agora, mas outros dois fatores um pouco mais diretos também que foram super importantes, falando dos aspectos econômicos da guerra. Um que impactou bastante a gente é a questão dos fertilizantes. A Rússia era uma das maiores exportadoras do mundo. E, sim, e o Brasil dependente disso. Tem gente que fala que é uma fazenda gigante, né? Então, ainda a questão de globalização, quando você não tem mais a Rússia como uma opção para você trazer os fertilizantes, você vai ter que trazer de outros lugares mais caros. E aí, lugares mais caros, isso tem que ser de qualquer forma repassado pelo preço. Então, já é um outro fator que aumenta a questão da inflação. Questão do gás. A Rússia ela tem uma das maiores reservas, se não me engano, na Europa acho que é a maior. É a maior. Né? É a segunda maior reserva do mundo. Perfeito. E aí, ano passado, a gente teve o preço do gás saindo ali de patamares de 50 euros para cima de 300 euros. Então, multiplicando por 6. A gente imagina o impacto disso, talvez no custo doméstico, agora imagina num custo de vários países ao mesmo tempo. O parque industrial alemão,
que faz os carros, tudo aquilo, são os maiores grupos automotivos do mundo, pelo menos alguns deles, eles são movidos a gás. Então você começa por aí imaginar o tamanho do estrago que a alta nesse contrato faz, não só no aquecimento da casa, que é a coisa que mais foi dita, né, na guerra, mas a Europa usa o gás como uma fonte energética e não apenas de aquecimento. Ela usa realmente para mover as suas indústrias, mover para ser a base da sua economia. Por isso que no início da guerra esse ponto era fundamental e o mais discutido, provavelmente. E é uma reação em cadeia, né? A gente deu um exemplo agora de automóvel, mas a gente pensa, se o automóvel, o custo de produção dele é mais caro, o carro vai ser mais caro, o frete vai ser mais caro, então o alimento passa a ser mais caro, então é uma reação em cadeia. Tudo acaba sendo impactado nessa questão de inflação. Tudo é commodity, né? Se você pegar petróleo, sobe muito, eu tenho por consequências a alta dos combustíveis, diesel, gasolina e tudo mais, porque eles são derivados do petróleo. Aí você tem, por questões de exportações e por questões de compras de outras commodities para substituir o petróleo, o milho e a cana, por exemplo, que viram álcool. Se você compra mais milho e cana para substituir a alta do petróleo, o milho e a cana vai passar a subir também, o álcool também sobe por consequência disso. Então tudo esses contratos de commodities é daí que parte todo o resto da inflação. Então você pega um país, um continente inteiro dependente de um gás que subiu 6 vezes, conforme você falou, era inevitável esse receio no começo da guerra. Era a primeira coisa que foi dita, né, para as consequências dos países que não necessariamente só a Ucrânia, seriam os preços, seriam o que nós vamos fazer com os preços dos alimentos, que já era uma preocupação. E aí, pensando ainda na mesma cronologia, a gente está aqui mais ou menos em meados de 2022, talvez no meio do ano, falando de um preço de gás que saiu de 50 para 300, quase até um pouquinho acima de 300. Um outro também que foi bastante impactado é o petróleo, como você comentou. A gente lembra que no Brasil o preço da bomba mesmo estourou, né? Até que em julho a gente teve um fator nosso aqui, que foi o corte dos impostos. Para tentar normalizar isso, né? Exato, mas fora daqui acabou não tendo, foi uma coisa muito local. Mas também é outro fator totalmente que impacta a cadeia como um todo, né? Um petróleo mais caro, e aí teve bastante discussão, até entrou bastante a Arábia Saudita nessa discussão de controle de preço dos combustíveis. A Rússia praticamente ela foi excluída do cenário global de comercialização de petróleo. A princípio ali tinha uma das sanções que foram feitas nesse meio do caminho. Você não podia comprar o petróleo da Rússia, ou se fosse comprar tinha que ser um preço, não lembro se era 20%, mas era... Estava limitado, né? Tinha um preço bem mais baixo. A Rússia não aceitou tão fácil isso, e aí basicamente ela passou a vender para poucos países, né, que aceitaram comprar um petróleo russo, ainda um pouco mais barato que o mercado, mas não tão mais barato como a OTAN. Definido pela Europa, principalmente, né? Exato. Aí entra principalmente Índia e a própria China, né? Tudo bem, 3 bilhões de pessoas quase, mas os dois maiores países. Estão comprando gás de petróleo russo a um preço ali, tem quem diz em torno de 40% de desconto. Isso não é certeza ainda, né? Não é, como o Ocidente não gosta muito dessa negociação, não é uma negociação muito clara. Isso está até ajudando a China na questão econômica, de segurar a inflação, enfim. Só que a infraestrutura de entrega do gás natural e do petróleo russo era quase que em sua maioria para a Europa. Grande parte dessa infraestrutura passava e passa dentro da Ucrânia. Então você teve, queira ou não, existe muito menos hoje oferta de petróleo e gás com a saída da Rússia dessa mesa de negociação que você citou, mesmo eles ainda vendendo para esses dois gigantes asiáticos, primeiro pelo preço e segundo por não tem como entregar. Então ainda é um problema que a gente tem, né? A Rússia fazia parte da OPEP ali, mesmo assim não tem parceiros ali que compravam antes, os seus naturais compradores até agora não retomaram. E se retomarem, vão retomar nesse preço ridículo aí que você citou, que é de fato para não haver negócio, de fato para a Europa não comprar as commodities russas, para que a Rússia não use esse dinheiro na guerra. A premissa básica, acho que é essa. E ainda, dentro dessa questão de frete, que você comentou que é um dos fatores ali que impactam, a gente tem um impacto bem relevante em relação ao espaço aéreo. Espaço aéreo tanto da Rússia, que é o maior país hoje do mundo, como da Ucrânia também, que é bem centro ali dentro da Europa, né, que vários trechos você tem que passar por cima, estão restritos.
né? Existem sites que você consegue até acompanhar a rota ao vivo dos aviões do mundo inteiro. É bem claro esses dois vazios dentro do mapa, né? Então isso também tem tudo a ver com inflação. Né? Um caminho que você faria, que você teria o caminho mais curto passando por cima de Rússia, você vai ter que fazer um contorno. Que é um belo do contorno. É. O espaço aéreo coreano está fechado por segurança mesmo, ali não é muito recomendado nenhum voo, então esse literalmente está fechado. O russo está fechado, então a Rússia fechou o espaço aéreo dela para os aviões do Ocidente, principalmente americanos e europeus, e o espaço aéreo da Europa e dos Estados Unidos está fechado para os aviões russos por sanções econômicas. Então você imagina quanto mais querosene eu preciso gastar numa viagem. Você pega, por exemplo, Dubai ali, que eu cruzaria a Rússia para talvez chegar aqui no norte dos Estados Unidos de uma maneira mais perto. Não posso mais fazer isso. Então eu tenho que dar uma volta, passar pelo Japão ali, ficou muito mais longo. Um querosene que já tinha ficado mais caro pelas questões que já tinham sido causadas no início da guerra. Então essa guerra foi somando vários fatores. Você citou o nosso problema da bomba aqui, né, de combustível, tanto no querosene do nosso avião quanto na gasolina mesmo do nosso carro. Fora isso, países como o nosso, México, África do Sul, praticamente quase todos os outros, que são ainda países em desenvolvimento, a gente tem o dólar nessa conta. E momentos de início de um conflito, momentos de uma tensão mais elevada, momentos de incerteza, que, né, hoje não se sabe ao certo o que vai dar esse conflito, você imagina lá no começo. Momentos de incerteza, os investidores, os fundos, todo mundo procura ativos mais seguros. O ativo mais seguro do mundo são títulos de emissão do governo americano. Muito dinheiro entra nos Estados Unidos e aí não interessa o que a gente faça aqui. O dólar sobe. O dólar sobe, todo o resto já ficou mais caro por causa do início da guerra e todos os problemas que a gente já tinha. É a equação perfeita. Teve estados aqui que chegou a R$10 a gasolina naquela época. Então é uma cadeia de fatores que se inicia ali em 24 de fevereiro de 2022, que já carregava uma carga alta, que a gente está até hoje discutindo ainda, não sabemos quando esse conflito termina. Então a inflação e os combustíveis, eu acho que foi, tanto na questão energética quanto na questão de frete e movimento, foi a questão que mais foi impactada mais rápido, foi a que foi mais sentida, né, logo no começo. Perfeito. E aí, pegando agora um pedaço um pouco mais recente, até foi um dos fatores que justificou uma alta muito forte da Bolsa da Europa agora em janeiro, uma mudança bastante relevante em relação à expectativa sobre o gás, né, o gás da Europa, que a gente comentou que saiu lá de um patamar de 50 euros para algo próximo de 300, ele voltou para patamar abaixo do início da guerra. Por que isso? Justamente por conta do inverno europeu que não veio tão rigoroso, então você queima menos gás. E assim, no fundo, qualquer coisa econômica que a gente quer entender, você pega uma balança e coloca oferta e demanda. Se a oferta e a demanda estão pendendo para um lado ou para o outro, é o que vai ditar o preço. Exato. E os europeus economizaram muito também. Sim. Por medo dessa escassez, eles tomaram medidas ali que não eram vistas na Europa há muito tempo, né? Medidas de uso de ar-condicionado, medidas de horário que você poderia, por exemplo, usar os aquecedores em casa. Eles tinham até a mania, alguns deles, de deixar ligado enquanto você saía. Coisas assim foram mudando e talvez isso ainda continue fazendo eles pouparem gás por um bom tempo. A Alemanha mudou a maneira que os postes na rua iluminavam via gás, passou a ser energia elétrica. Um monte de mudanças que ajudaram hoje você ter mais gás do que você tinha acumulado, né, em seus estoques do que você tinha antes do início da guerra. Se eu tenho mais de alguma coisa, ela vai valer menos, porque eu não estou precisando tanto mais. Certo. Então esse alívio veio bem, veio melhor do que as expectativas. E aí também agora, próxima virada do ano, o anúncio de que a Alemanha tinha um estoque de gás maior do que se imaginava, que seria suficiente para abastecer a Europa até meados de 24. Claro, até meados de 24 ninguém sabe se vai ter acabado a guerra. Ninguém sabe também a densidade do frio, é muita coisa, mas é uma métrica boa de ser usada para trazer um pouco mais de acho que tranquilidade. Né? Aí, numa mesa de negociação, quando você tira esse poder de barganha do russo, você consegue
ter um pouco mais de flexibilidade para negociar. A Alemanha conseguiu contratos ali com o próprio Catar. O Catar é um gigante exportador de gás natural, o maior do Oriente Médio, se eu não me engano. Claro que é um gás mais caro, porque ele vem por navio, ele tem toda aquela, tem que transformar ele em líquido antes. Os Estados Unidos mandou muito gás para a Europa também dessa mesma maneira. Então acumularam bastante, pagaram caro nesse gás. Hoje o contrato está mais barato, mas houve um alívio. Houve um alívio de preço mesmo, por causa desse medo do começo da falta do produto fez com que os europeus trabalhassem tanto para poupá-lo quanto para comprar de diversos outros lugares. E hoje eles têm mais do que eles tinham antes. Acho que esse receio foi o que fez eles terem esse estoque hoje. Perfeito. Então, caminhando aqui até para o fim desse episódio, a gente está num patamar hoje que é muito difícil a gente tentar prever qualquer coisa sobre essa guerra. A gente vê até alguns países se movimentando, alguns apoios dando uma acelerada. Então, hoje, dia 24 de fevereiro de 2023, então... Qualquer coisa que a gente... Às vezes sai uma notícia, daqui a 2 dias nosso conteúdo já fica até um pouco... hoje, né? Fica um pouco desatualizado. Mas, infelizmente, parece que é um assunto que ainda pode se prolongar um pouquinho. Aqui, acho que é bem interessante para quem tiver interesse acompanhar esse episódio que a gente vai fazer com o professor de História, Sim. comentando um pouco sobre todos os aspectos geopolíticos, qual é a motivação da guerra, o que tem a ver ali entre Rússia e Ucrânia, por que a Rússia quer anexar a Ucrânia, ou não é esse o objetivo, a Ucrânia que é um país mais novo, enfim, todo esse contexto geopolítico. E a parte também depois, conforme novos episódios podem acontecendo, nada impede da gente fazer mais um episódio para comentar sobre outros aspectos e outros impactos que podem acontecer. Eu acho que o nosso papel aqui é trazer a informação e deixar sempre as pessoas muito bem informadas do quanto isso impacta a vida delas. Se impactou a economia seriamente, ainda o risco está na mesa, não sabemos para onde vai, como você bem disse, para onde vai esse conflito. Os caminhos são vários, as possibilidades são várias. Há possibilidades de uma piora nessas questões econômicas, há a possibilidade de uma melhora, como já melhorou na questão dos preços do gás ali. O petróleo também recuou um pouquinho, mas ainda não tanto quanto o gás. Demanda controlada, tem um monte de motivos disso também. Então eu acho que é ficar atento, sempre se algo acontecer a gente vai trazer aqui, conforme você disse. Esse episódio vai ser muito bacana porque ele vai abranger, vai pegar todo esse contexto, inclusive não só lá, tudo que está acontecendo no mundo, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo hoje, coisas que podem afetar positiva e negativamente, igual falamos aqui, só que numa escala maior. Então vai ser bem legal, convido a todos aí para aqui que não percam, a gente vai avisar assim que estiver no ar e reforçar a nossa disponibilidade em momentos assim, né? Riscos assim sempre existiram. A Rússia invadiu vários países ao longo da história, a Geórgia em 2008, a própria Ucrânia em 2014. Então você tem isso só a história se repetindo. Então riscos sempre estarão aí, né? Reforço só a nossa disposição para que a gente possa sempre debater sobre isso, meios de se proteger de eventos assim sempre existem, né? Diversificação, proteções patrimoniais, a gente trabalha muito em cima de proteger os investidores de eventos assim, que são, infelizmente, às vezes inevitáveis. Então, esteja pelo menos tranquilo, esteja pelo menos protegido, só reforça aí nosso papel nessa hora. E só um último ponto antes da gente fechar, você comentou dos impactos, né? Às vezes a gente olha que é uma questão que está acontecendo lá longe, lá na Rússia, na Ucrânia, mas, por exemplo, a nossa taxa de juros, nossa Selic, um dos motivos pelo qual ela ainda está alta e ainda não teve nenhum corte foi justamente esse aumento de expectativa de inflação que aconteceu por conta de tudo isso que a gente falou esse episódio inteiro. A guerra não tem projeção de término, não está na mesa, a gente não tem nenhuma expectativa de que ele termine no curto prazo. Sim. Então, se terminar no curtíssimo prazo, vamos supor que a Rússia conseguiu uma vitória muito impactante, o que não vai aliviar as tensões, não vai aliviar as sanções, ela vai continuar não vendendo, o risco inflacionário vai continuar alto. Não tenho, no médio prazo, um norte para a solução desse problema. Então, o risco da inflação ainda alta permanece alto. Isso vai bater no nosso Banco Central, inevitavelmente.
Perfeito. Então, pessoal, é isso. Nossa sugestão é que a gente continue sempre muito próximo do conteúdo de qualidade, continue sempre acompanhando tudo que vem acontecendo. E se você gostou desse episódio, não esquece de curtir. Esse episódio está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, na Amazon Music, nos maiores agregadores e tocadores de podcast. Então se inscreve no que você mais gosta de acompanhar e fique atento para novos vídeos que logo a gente vai postar. Obrigado por ter ficado até aqui e até mais.